Muito boa tarde, com muita alegria que estamos iniciando mais um EAD. Hoje o tema é sucessão familiar. Queria agradecer inicialmente a todos aqueles que fizeram a sua inscrição. Com muita tranquilidade, nós vamos debater esse tema hoje, que é muito importante para todos os radiodifusores. Nosso EAD é uma promoção da ABERT, a nossa Associação Nacional, cumprimentando o Paulo Tonel, nosso presidente, em parceria com a AERP, aqui a nossa Associação do Estado do Paraná, cumprimentando também o nosso presidente, o Alexandre Barros. Bom, é um tema que certamente, eu costumo dizer que muitos radiodifusores às vezes dormem, pensam sobre esse tema, mas olha, executá-lo na prática requer um exercício de muita vontade, muita disposição, porque eu penso que os nossos debatedores vão falar sobre isso. O problema nem é tanto burocrático, de resolver a coisa sobre o aspecto jurídico. O problema mesmo é enfrentar, às vezes, as condições que a gente vive dentro da própria família. Eu falo a gente porque também sou um radiodifusor. Então é sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje. Qual é o momento certo para realizar a sucessão, como fazer, enfim. Hoje nós trouxemos aqui dois especialistas no assunto. Primeiro, quero apresentar aqui o Dr. Edio Azevedo, ele que é advogado, ele é ex-conselheiro também jurídico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Também o colega Dr. Frederico Glitz, ele é doutor em Direito das Relações Sociais e professor titular não só da Chapecó, como também da Curitiba. Então, é um prazer recebê-los aqui. Doutor Edio, eu queria que o senhor também apresentasse, falasse um pouco mais da sua pessoa. Não precisa economizar aqui, pode deixar também o seu contato. Aqui o nosso EAD é exatamente para que a gente possa, as pessoas conhecendo vocês, a gente começar a debater o nosso tema. Primeiro, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, e eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, o convite da ABERT, da AERP para estar aqui hoje. Para mim uma grande honra poder falar sobre radiodifusão, que é o assunto ao qual eu me dedico e dediquei os últimos 10 anos aí da minha vida. Como foi dito, fui consultor jurídico do Ministério das Comunicações, tive no Ministério mais ou menos por uns 5 anos, até 2010, e desde 2011 atuo na advocacia privada, focada 100% no atendimento aos radiodifusores em Brasília, e estou à disposição de todo mundo que precisar de qualquer ajuda com relação ao Ministério das Comunicações, o MCTIC agora, né? Desculpa a antiguidade do meu palavreado, e a Anatel também, enfim. Nosso escritório em Brasília, a gente foca 100% quase do nosso trabalho, radiodifusão. Então, estou à disposição de todo mundo. Okay. Se quiserem aí, né, pode procurar a gente, é fácil. Doutor Frederico. Bem, eu sou professor da Curitiba e da Chapecó, professor de graduação, especialização e mestrado, e me concentro basicamente na atividade empresarial, contratual e societária. Venho fazendo isso já há alguns anos, docência talvez aí uns 15, 16 anos, advocacia um pouquinho perto disso, um pouquinho mais na verdade que isso. Também estamos à disposição para poder ajudar aí o radiodifusor a fazer a sua opção, né, a trabalhar com seus riscos e as suas escolhas aí nesse processo que não é fácil de sucessão familiar. Ok, eu quero lembrar também a todos os radiodifusores que na própria tela que vocês estão nos assistindo neste momento, existe um campo embaixo que você pode também encaminhar as suas perguntas no nosso sistema. Você digita ali a sua pergunta e eu passarei aqui aos nossos debatedores hoje, para que a gente possa fazer esse EAD. Hoje estamos num horário um pouco diferente, né? Hoje nós iremos até às 16 horas. Faremos num primeiro momento até às 15, depois um pequeno intervalo e terminaremos por volta das 16 horas. E dentro desse conceito de sucessão familiar, eu acho que
a primeira pergunta que eu faria aqui a vocês hoje é: quando se deve iniciar o processo de sucessão e como ele deve ser conduzido? Então veja, quando que a gente se inicia e quando deve ser conduzido. Eu tenho um amigo meu que disse: Michel, essa é uma pergunta difícil de responder, eu estou já entrando na seara de vocês. Eu falei: pô, se eu soubesse a data que eu iria morrer, eu ia prolongar um pouco a sucessão para mim não ter que enfrentar esse problema. Mas como eu não sei, eu penso que eu devo começar já. Mas eu começo então com o doutor. Qual é a sua posição nesse sentido? Realmente é uma pergunta muito difícil. E não existe uma regra e nem existe uma recomendação. Quer dizer, o mais importante do processo de sucessão ele tem que estar maduro na família. Se for o caso de uma sucessão familiar, a família tem que estar madura, disposta e preparada para iniciar o debate de sucessão. O que eu tenho visto ao longo desses anos, e principalmente que trabalho com radiodifusão, é que as pessoas os empresários do setor, eles têm uma dedicação passional ao tema da radiodifusão e não gostam de pensar na ideia de que um dia eles não vão estar mais lá na empresa. É verdade. E isso dificulta um pouco a sucessão e a abertura de espaços para uma nova geração, apesar do fato de que a maioria das empresas de radiodifusão são nitidamente empresas familiares. Mas você vê que tem o controle sempre de uma figura principal que tem muita dificuldade em entender que um dia ele não vai estar mais ali e que alguém vai precisar ocupar aquele espaço. Então, o momento ideal é aquele momento em que todo mundo que estiver envolvido ou que tenha interesse no processo de sucessão esteja preparado para começar uma discussão muito complicada e tem que estar com a cabeça pronta para isso. A pessoa que está no posto tem que estar pensando em querer sair e quem for suceder tem que estar pronto para querer tomar a rédea da situação. Mas passando para você, Frederico, eu penso assim, como no casamento seria talvez discutir a relação? Eu acho que essa é uma boa definição, discutir a relação e principalmente a continuidade. Né? Eu acho que o Dr. Edson falou uma coisa que é bem importante. A vida a gente não controla, ela é imprevisível, né? E nós temos por tendência a acreditar que seremos eternos, né? Essa é uma verdade. E ao acreditar nisso, a gente sempre atrasa o processo de tentar trabalhar com o que é inevitável, né? Que é a ausência, que é a morte, enfim. E trabalhar então com a sucessão, ela acaba fazendo com que a gente tenha que discutir coisas que não são tão agradáveis de discutir, coisas que a gente talvez não queira admitir, a própria ideia de sofrer críticas, de dar chance para uma nova geração. E então acho que essa noção de discutir a relação é uma boa definição. Eu diria também que esse momento é um momento, e isso também o Dr. Ed falou muito bem, é um momento de maturidade. O assunto precisa estar maduro o suficiente e as pessoas envolvidas precisam trabalhar isso de forma bastante racional, tentando deixar um pouco de lado a questão emotiva, né? Não só nós não somos eternos, como também as novas gerações podem trazer contribuições que são bastante interessantes, como, por exemplo, a questão da convergência que falávamos antes até. Então, esse momento exato, ele não é um momento matemático, mas ele é um momento que precisa ser encarado, efetivamente. Então, eu pensando agora assim, o radiodifusor que está nos assistindo neste momento, ele deve estar dentro dele fazendo essa pergunta. Como que esse processo de sucessão deve ser conduzido? Na opinião de vocês, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é você efetivamente querer abrir mão do seu posto em determinada empresa, em abrir mão para um sucessor. Então você tem que estar a fim de deixar a empresa, vamos dizer assim. Necessariamente ele precisa deixar a empresa? Não necessariamente, mas ele tem que se preparar. O processo de sucessão ele é feito pensando no momento em que você não vai estar mais na empresa. Okay. Então você não precisa deixar a empresa assim, cansei, vou me aposentar e vou deixar para o meu filho. Pode ser uma transição longa, pode ser uma transição média,
o natural, quer dizer, o melhor dos mundos é você ter uma transição, seja ela de 2, 3, 5 anos ou 10 anos. Tem muita gente que não tem chance de fazer a sucessão com uma transição natural. Então é natural, você vai se desligando aos poucos da atividade, se dedicando mais a uma ou outra área, vendo como é que as coisas ficam, né? Se eu não tivesse na administração, como é que ia ficar? Se eu não tivesse no comercial, como é que ia ficar? Enfim, mas você tem que se preparar para eventualmente no futuro deixar a empresa, né? Despojar, né, doutor? Sim. Mas, doutor, assim, pensando como radiodifusor hoje, complementaria alguma coisa? Ele está lá em casa agora assistindo. Na sua opinião, se você fosse um radiodifusor, que forma que você daria esse primeiro passo? Eu acho que é uma questão toda de planejamento, né? Lidar sempre com a ideia da urgência do tempo que eu tenho, do tempo disponível, e trabalhar com o raciocínio de que esse tempo não é eterno e de que, ao planejar uma sucessão, não só eu consigo organizar a minha permanência por um período curto, longo, enfim, mas eu também consigo fazer a transferência desse meu know-how, desses meus contatos, para o meu comercial, por exemplo, para uma nova geração. Então, me parece que o primeiro passo é analisar a atual situação, a situação, enfim, da empresa, comercial, patrimonial, de conhecimento e também de recursos humanos. Você não faz um planejamento pensando só no hoje, você faz um planejamento dessa sucessão pensando no futuro. Você não vai querer que a sua empresa continue no mercado, continue projetando o seu nome, seu renome comercial, sem você ter alguém que possa assumir isso com um razoável conhecimento de causa, qualidade. Então me parece que esse primeiro passo é pensar qual é a minha situação atual e aonde eu quero estar dali um tempo. Nem que este estar dali algum tempo seja não estando mais dentro da sociedade, mas sim um sucessor, que pode ser familiar ou não, enfim, a gestão pode ser profissional. Isso é um outro debate que eu queria colocar aqui. A gente, quando fala em sucessão familiar, parece que está enraizado dentro da gente, a gente pensa nos nossos filhos, né? Mas não necessariamente a questão da sucessão familiar precisa ser encaminhado para os próprios filhos, né? Pode haver uma profissionalização, até porque a maior número de empresas no mundo não vive assim da sucessão dos filhos. Essa sucessão pode se dar de uma outra forma também. É natural, quer dizer, os filhos, você é jogador de futebol, seu filho não necessariamente é bom de bola. Pode ser que seus filhos não gostem, não queiram ou não se interessem pela empresa de radiodifusão ou não tenham aptidão pela matéria. Isso é muito comum, mas o fato é que eles vão continuar, eventualmente, sendo sócios daquela empresa, sim, mesmo não estando atuando no dia a dia dela. Então, eu acho importante, claro, essa é uma escolha ou uma decisão que é casual, né? Cada um tem lá seu... Mas vamos supor que a gente vá pela profissionalização da gestão. É muito importante para os filhos que vão ser sócios da empresa também conhecerem o funcionamento do negócio. Exato. Porque, no final das contas, eles é que vão ter o risco do negócio, ou assumir prejuízos, ou eventualmente oferir lucros. Então, eles têm que conhecer bem, mesmo não sendo as pessoas que vão gerir o negócio no dia a dia. Isso é uma coisa que é um dos pontos que precisa ser pensado na sucessão, pensando em um ponto de partida, será uma sucessão em que meus filhos ou algum parente vai assumir funções do dia a dia da empresa? Ou será uma sucessão para uma gestão profissional, em que eu vou procurar no mercado profissionais e ensinar para eles, ou fazer com que a empresa tenha uma filosofia de trabalho que não dependa de uma pessoa específica? E aí é um primeiro ponto que tem que ser pensado, talvez seja aí o ponto de partida. Interessante essa tua colocação. Eu acho que essa seria a primeira reflexão que ele, como empresário, teria que fazer. Até porque, colocando um pouco dentro... Eu poderia falar de radiodifusão em função do mercado, de tudo que está ocorrendo agora, mas eu penso que hoje qualquer empresa está vivendo um pouco essa situação. Claro que, como radiodifusor, nós somos de empresa de comunicação, a gente sente essa questão talvez mais direta na nossa pele. É igual nós pensarmos hoje, né? Se você
pensar hoje na questão do rádio em si, né? O que fariam os nossos sucessores? Nós estamos acostumados a que tipo de rádio nós fazemos, né? É a rádio só do dial, ela já fez a sua convergência com a internet, ela já está ligada às redes sociais, porque ao nós também, se nós optarmos por algo dentro da nossa família, os nossos próprios filhos poderão vir com outras ideias. E a pergunta é, estou preparado para isso? Não é, doutor? Estima-se que das empresas de familiares, apenas 30% delas chegam a uma segunda geração e 20% à terceira geração. Então, efetivamente, a questão da opção pela profissionalização é uma questão bastante importante. Um segundo aspecto que eu acho que tem que ser levado em consideração, também indo na linha aqui do Dr. Edio, é de que pode ser uma opção dos próprios fundadores não ter essa participação familiar. Eu, por exemplo, tenho um caso, um cliente meu, que eles optaram, eram 4 sócios, eles optaram por não incluir dentro da sociedade nenhum dos filhos. Os filhos se prepararam para outras profissões. E essa decisão precisou ser sempre tão madura e sempre tão debatida, porque hoje todos eles já estão com idade em que pensam pendurar as chuteiras. E os filhos, por proibição societária, não podem estar incluídos na sociedade. Sabe que eu também sou advogado, né, na área de saúde. Eu estou vivendo exatamente esse problema. Os 4 sócios fizeram essa opção, inclusive em contrato social, da proibição de qualquer parente até o 3º grau de não atuar diretamente. E hoje eles estão exatamente numa fase de já não ter condições, né, alguns já não querem, por aposentadoria, por outros motivos, de não quererem estar diretamente mais na sociedade. Aliado ainda a uma outra discussão que vem fazendo há tempo, que também não profissionalizaram, quer dizer, não existe um executivo que possa tocar, porque cada um, na verdade, um é mais na área financeira, outro comercial, está departamentalizada a empresa. Exato. E agora estão vivendo essa discussão, que obviamente vai ter que caminhar pelo profissionalismo ou alterar o contrato social. Exato. Né? Então, e o que acontece é que, por exemplo, toda a lógica de uma governança corporativa aqui, de se organizar essa sucessão, ela vai ser repensada. Então, por exemplo, existem grandes empresas hoje no Brasil que fizeram esse processo, estão fazendo esse processo de sucessão, e eles têm inclusive instituído programas para que fazem o treinamento das crianças, dos herdeiros já menores, que vão para dentro das companhias para conhecer o que é o produto, como que funciona. Um exemplo, um case clássico deles é a WEG, que apresenta até para os netos e bisnetos, etc., o que é um motor, como funciona, etc., para eles tomarem esse conhecimento, esse gosto. Isso também não quer dizer que eles vão, no futuro, se tornar partícipes ativos da gestão do negócio, mas, como o Dr. Edio mesmo mencionou, eles vão ser, no mínimo, sócios, ou, eventualmente, vão ter um crédito aí que vão querer gerenciar. Então, isso precisa ser pensado. Um ponto interessante que você tocou é que, nesse caso em que a empresa ela tem 2 sócios que são de famílias diferentes. Então, a gente tem uma sucessão em famílias diferentes. Então, um exemplo. Eu tenho metade de uma empresa, por exemplo, de radiodifusão, e meu sócio, meu amigo, meu parceiro de muitos anos, a gente se entende bem, tem os outros 50%. Esse sujeito falece e, de repente, eu não sou amigo do filho que entra na empresa. Eu não conheço o filho, eu não concordo, eu não tenho a mesma, que a gente chama de affectio societatis, né? A mesma afinidade que eu tenho com o meu sócio original. E isso muitas vezes leva, inclusive, ao fechamento da empresa. Porque o sócio principal acaba desejando se desvincular do negócio, ele conhece o negócio, os outros estão entrando no negócio. E isso já deu muita briga em radiodifusão. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos assim que... E isso é um defeito, talvez, jurídico do contrato social também. Porque há medidas que a gente pode tomar no contrato social para evitar que você tenha que recepcionar pessoas, por exemplo, os herdeiros, em uma sociedade do qual você não tem afinidade com aquele sujeito. Quer dizer, não estou dizendo que não pode recepcioná-los, às vezes é o caso, mas muitas vezes você não precisa fazer isso. Então, talvez pensando na sucessão em casos em que há sócios de famílias diferentes, às vezes há ajustes no contrato social que a gente pode trabalhar. Na experiência que vocês já viveram até hoje, qual é a principal dificuldade
no processo de sucessão de uma empresa familiar? Até citar algum case aí, se for possível. Para mim é a convergência de interesses, é a principal dificuldade. É todo mundo, cada um tem seu próprio interesse, cada um tem a sua própria vida, cada um traça aquilo que espera para o futuro e de repente você coloca várias pessoas com interesses divergentes, precisando pensar no interesse comum de uma empresa que também tem, por sua vez, seu próprio interesse de mercado e tudo mais. Isso é o mais complicado e olha, isso advogado nenhum ajuda nisso. É mesmo? Então, melhor é um psicólogo. Então. Um psicólogo. Terapia O pessoal está gostando do coaching agora, né? Exatamente. Mas uma alternativa, né? Hoje as grandes corporações utilizam isso para os seus executivos, gestores, né? E talvez tenha que fazer parte desse processo. Mas também. Os interesses é assim, por exemplo, tem gente que pensa, essa empresa precisa de investimento. Okay. Então o cara está focado em crescimento, investimento. O outro está pensando assim, graças a Deus morreu, né? Porque agora eu posso tirar uma parte. Estou precisando de dinheiro, quero investir em outra coisa, quero sair desse negócio. E é geralmente aí que mora a briga. Eu acrescentaria um outro fator até, a questão mesmo emocional, racional. Porque essa questão de convergência de interesses tem a ver com racionalmente o que eu pretendo para o futuro. Mas várias vezes o processo de sucessão ele é conduzido de forma muito peculiar da pessoa. Papai não me valorizava, mamãe não me fazia aquilo, eu sempre fui o filho que não era o predileto, ou eu nas férias viajava para não sei aonde, não isso, não aquilo. A remuneração é desigual, enfim, acaba se convertendo para dentro de uma lógica extremamente racional e profissional, que é a da companhia, da empresa, acaba se trazendo discussões que são de foro íntimo, de família, efetivamente, e que acabam não ajudando. Né? E há casos, por exemplo, em que o sujeito tem 2, 3 casamentos, ou a esposa ou o marido, e tem filhos de vários casamentos, e aí, por exemplo, há um tratamento familiar, não jurídico, mas um tratamento familiar divergente, inclusive às vezes do próprio fundador da empresa, que pensa para determinado herdeiro teria que ser menos do que para outro herdeiro, ou queria deixar determinado herdeiro fora da sucessão da empresa. São questões que depois que a sucessão está instalada, depois que você falece, praticamente fica impossível você resolver questões desse tipo. É muito difícil a empresa resistir a esse tipo de discussão ao longo do tempo, porque isso arrasta anos judicialmente e, querendo ou não, afeta a capacidade da empresa de se manter no mercado. Até porque na crise que nós vivemos hoje, se todo mundo tiver remando para o mesmo lado, já não está fácil. Não. Então eu fiquei, enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando numa empresa, diante de todos os problemas que ele tem que enfrentar, imagina uma liminar para que você não tenha gestão X, não tem como sobreviver. Inviabiliza o negócio. Inviabiliza, na verdade. E essa questão de se pensar antes, tudo isso se pensar antes de acontecer, é interessante, até porque normalmente a figura do fundador ou dos fundadores, eles concentram uma certa legitimidade para conduzir isso. Então, para conduzir como fazer, como discutir, não pensem desta forma, pensemos daquela, vamos para tal lugar. Então, o fundador, nesses casos, ele ganha uma importância que não é só o do fato de ser fundador, de ser eventualmente o titular do patrimônio, mas é também de alguém que possa conduzir o processo adiante, conduzir a sucessão de modo a preservar a empresa, né? Efetivamente. Nós estávamos conversando nos bastidores, né? A minha advocacia atuo bastante na área médica e eu estava dizendo que uma vez eu participei de uma discussão de uma empresa que aquele dia eu fiz, a partir de hoje eu nunca mais vou participar de uma discussão. E a discussão, pasmem vocês, né? Quer dizer, discutindo como é que poderia ser a sucessão familiar, e a gente perdeu um tempo muito grande numa discussão, porque o jardineiro, vamos pensar que você tem um jardim muito bonito na sua rádio, você tem um jardineiro que cuida da sua rádio. Lá era uma empresa que tinha hospitais, tinha jardins, então eles cuidavam, tinha que ter um jardineiro para cuidar de tudo isso. E uma filha, ela morava numa casa, tinha um jardim muito bonito, e de vez em quando esse jardineiro ia cuidar
do jardim da casa dela. E a briga se deu porque a nora, brigando assim, violentamente na reunião, porque o jardineiro não tinha ido na residência dela. Só que a residência dela era um apartamento. E tinha lá alguns vasos. Quer dizer, você perdeu um tempo tão grande naquela noite para discutir isso, quer dizer, assuntos muito significativos da sucessão, e se perde tempo com isso. E isso realmente acontece, né, doutor? Acontece. É aquela diferença. A vaidade, né? A vaidade e a discussão sobre questões que são emocionais, traumas, ou questões que são da infância, que são levadas para um outro foro, quase como uma revanche, uma vingança. Então, o processo de sucessão, se ele caminha para isso, ele vai virar um grande divã, uma grande gaiola de loucos que vão lá ficar debatendo e não vão conduzir nada nunca, né? Então, por isso esse caminho racionalizado e sugere-se efetivamente que seja conduzido efetivamente pelo fundador, né? Um dos maiores erros que eu tenho visto assim no escritório é as pessoas pensarem que na sucessão não vai ter discórdia. Sempre tem discórdia. Pode ser que tenha muita discórdia, pode ser que tenha pouca discórdia, mas sempre tem alguma aresta a ser aparada e sempre se toma muito tempo nessas arestas, justamente pelo que o Dr. Frederico falou. As emoções, as vaidades, igual você comentou. Sim. Não tem como ninguém consegue pensar no que o outro vai agir ou como o outro vai pensar sobre um determinado assunto, a não ser no momento em que esse assunto aparece. Mas eu estou colocando um pouco na prática para a radiodifusão. Então vamos pensar assim, tem empresas, claro que aí vocês são advogados empresariais, podem até me ajudar nas coisas que estão passando sobre a minha cabeça nesse momento. Eu acho que o primeiro passo que o radiodifusor, e talvez se eu pudesse orientar, se vocês concordarem, ou enfim, o que ele faria hoje? Eu penso assim, a primeira coisa seria ler o seu contrato social. Você já leu? Viu tudo que está previsto lá? Estou errado? Tá certo, é isso Certíssimo. mesmo. Principalmente naquele capítulo do contrato que fala sobre a sucessão. Todo contrato social tem alguma previsão e quando não tem, remete para o Código Civil. E aí você tem que ler o Código Civil para ver se é aquilo ali que você quer que aconteça. Se não for... Aqui não vai nenhuma crítica a profissões, né? Mas é uma constatação na prática. O que acontece muitas vezes na prática? Quem faz o seu contrato social é o seu contador. Claro, tem um visto lá de um advogado que muitas vezes é algum amigo que vistou para cumprir aquela formalidade. É isso que eu chamo a atenção. Então, leia o seu contrato social, porque às vezes ele é feito dentro de um padrão que o escritório seu de contabilidade tem. E na verdade, o contrato social ele pode se prever várias outras coisas e tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora. Desde que você acorde com o teu sócio, enfim, ele pode prever, muito bem colocado pelo doutor, a questão da sucessão. Então isso seria, eu acho que hoje, o primeiro passo. Porque a sucessão ela é um novo pacto societário. É uma nova discussão daquele primeiro pacto que você teve quando você constituiu a sociedade. Sim. É como se fosse uma renovação daquele primeiro voto. Então é o momento. E esse padrão adotado várias vezes, o padrão adotado pela própria contabilidade, é justamente para poder passar na junta o mais rápido possível. Entendi. Então não são preocupações que naquele momento, eu preciso abrir minha sociedade, estou correndo, preciso fazer o CNPJ, preciso correr. Aí o que acaba acontecendo? Você não presta atenção nesses riscos futuros. E isso a gente consegue prever antes. Então o primeiro passo, sem sombra de dúvida, ler o contrato social, entender o que está escrito nele, ver se aquilo que lá está escrito é factível. Eu lembro de uma companhia que dizia que a apuração de haveres, que os haveres seriam pagos, no caso de falecimento, o crédito que os herdeiros teriam seriam pagos em até 10 meses. A preocupação era que houvesse um dinheiro rápido para que eles não passassem alguma necessidade. Só que isso, por exemplo, esse pagamento ele exige, por exemplo, que os sócios tirem capital do seu próprio bolso ou eventualmente que a sociedade tenha esse capital. E às vezes algumas vezes não tem. Com o negócio. O tamanho dos haveres a ter é incompatível com o negócio. Então, Entendi. Isso precisa ser considerado, se é factível aquilo que está escrito também no papel. Se está previsto ali, é fácil de se cumprir, não é verdade? Isso. E é compatível também com a natureza do negócio. Uhum. Às vezes você tem uma apuração que você tem que pagar tudo em 30 dias. Perfeito.
E dependendo do negócio, por exemplo, radiodifusão, que é um negócio com pouca liquidez, é muito difícil você conseguir, em 30 dias, levantar, por exemplo, metade de um patrimônio, ou 80% do que a rádio vale, por exemplo. Uhum. Muito difícil. Como separar nessa questão da sucessão os problemas da empresa dos problemas familiares? Essa é uma boa pergunta, né? Existem algumas tentativas que são feitas nesses processos de governança corporativa de se criarem conselhos que podem ser formalizados, efetivamente, são os chamados conselhos familiares, podem ser conselhos como de administração, como acontece nas sociedades anônimas, mas pode ser também conselhos informais, vamos dizer assim, quase como reuniões de sócios em que se debatem muita coisa. Eu lembro de ter lido um case, efetivamente não me recordo agora da empresa, mas a discussão lá é que se criaram, aquela empresa em especial criou uma série de requisitos para que houvesse o acesso do herdeiro a este conselho. E um dos requisitos quaisquer lá era de que ele deveria ter uma pós-graduação em administração. E uma herdeira, a herdeira até do principal sócio, pleiteou o ingresso nesse conselho sem preencher esse requisito. E os demais herdeiros comentavam nesse case que eu li, que foi um divisor de águas aquela decisão, que por unanimidade negaram acesso a ela. E não era uma coisa relativamente natural, porque afinal de contas ela é herdeira do principal acionista. Mas ao fazê-lo, ao criar o requisito e fazer cumprir o requisito, eles efetivamente deram força para aquele conselho familiar. Então, pode ser uma saída, né? Criar um local de discussão, tirando, obviamente, dos jantares de família, dos churrascos de domingo, tirando da informalidade essa discussão e institucionalizando um momento em que será discutido esse tipo de assunto. O assunto sério levado num ambiente sério. Vou complementar uma coisa, então. Uma coisa que eu acho importante, e principalmente pensando em pequenas empresas, muitas vezes a gente monta uma sociedade colocando algum familiar porque você precisa ter um sócio. Pela única e simples necessidade de você ter alguém para dividir com você o contrato social, porque você não pode ter principalmente na radiodifusão, que não pode ter a sociedade unipessoal. Okay. A gente não pode ter a EIRELI na radiodifusão. Então, eu tive caso, por exemplo, do sujeito colocar a mãe ou colocar o irmão de sócio na empresa, e aí você atrai para si, apesar de você ser a pessoa gestora da empresa, que toma todas as decisões e tudo mais, você tem um irmão figurando como sócio no contrato social, você começa a lidar com a associação do outro. Perfeito. Com pessoas que entram que não sabem por que elas estão ali, mas elas sabem o que elas querem tirar dali. Então, pensando assim no ambiente familiar, é uma sugestão ficar bem discutido quando for, por exemplo, constituir uma sociedade, emprestando o nome de alguém da família para ser colocado na empresa. Pensa com quem ele pode casar também. Pensa em detalhes familiares que são fora da empresa, porque aquele sujeito, muitas vezes, ele não participa do dia a dia da empresa, ele não sabe nada, não acompanha nada, enfim, está emprestando o nome mesmo. Mas, às vezes, o sucessor dele não vai querer ter esse mesmo papel. Exatamente. E não pensa nisso. Eu quero só chamar a atenção de você que está nos assistindo agora, que você, na tela mesmo que você está nos assistindo, tem um espaço que você pode fazer as suas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, enfim, algo que você queira que a gente debata aqui sobre esse tema, sucessão familiar, você pode também encaminhar a sua pergunta. Vocês estavam comentando sobre essa questão, às vezes, de você emprestar o nome para ser sócio de uma organização. Além de todos os problemas que você tem da responsabilidade por estar ali, né? Você assume os riscos também da sociedade. E eu vi que você foi muito assim educado nessa questão. Mas disse, olha, veja com quem você está andando. Mas eu acho que nas sociedades, eu já percebi alguns exemplos, inclusive de radiodifusão, onde aquele sócio, efetivamente, ele nunca participou da sociedade, mas ele faleceu. E não havia nenhuma previsão dessa questão sucessória depois, olha, o filho pode ou não pode entrar. E ele tinha um desses filhos
exatamente ávido a querer apenas o lado dele financeiro. E aí gerou algo na sociedade que, assim, ele não houve êxito assim, na conversa, e ele contratou um profissional e que realmente, olha, por pouco não liquidou a empresa. Então traduzindo, é isso que a pessoa tem que pensar, né? É isso, exatamente isso. E tem um detalhe, assim, muitas vezes as pessoas colocam funcionários como sócios, ou para dar uma aliviada nos custos trabalhistas. Então é comum isso também. E tem que pensar um pouco quando você coloca um funcionário como sócio, porque isso, em vez de pagar, por exemplo, de ter um salário mais alto, ao invés de pagar na CLT, enfim, ter todo o encargo trabalhista, o sujeito fica como sócio, paga como distribuição de lucro. Então você tem uma redução no primeiro momento do seu encargo trabalhista, mas você tem que estar preparado, porque o sujeito não pagou as cotas, ele não contribuiu para o crescimento da empresa, e ele vai efetivamente levar uma parte do seu patrimônio junto quando ele sair, se não tiver isso bem delimitado, bem conversado, bem explicitado no contrato social, enfim. Estou tratando esses temas porque são coisas comuns em empresas de radiodifusão, principalmente empresas de pequeno porte ou de médio porte, em que você tem quadro pequeno de pessoal, porque tem esse detalhe, igual eu havia dito antes. Na radiodifusão, por causa um dispositivo do Decreto-Lei 236, que é da década de 60, necessariamente a empresa precisa ser por cotas. Então eu não posso adotar a forma Eireli, do empresário individual, sim, de responsabilidade limitada, que seria, vamos dizer assim, a modernização da legislação, que poderia ser aplicada nas empresas de radiodifusão, na minha opinião, sem nenhum problema, que te diminuiria esse tipo de risco. Então, necessariamente, você tem que ter um sócio para você evitar qualquer tipo de discussão no Ministério das Comunicações, enfim. Mas não precisa ser qualquer sócio, né? Então, muita gente bota marido e mulher, aí separa da esposa, a esposa ou o marido, né, ou a esposa, leva a sociedade, leva metade da sociedade. Então, assim, a questão da sucessão tem que ser pensada e planejada de acordo com o seu quadro societário. Para cada caso de cada quadro societário, há uma indicação ideal que precisa ser conversada de uma maneira consensual e fazer com que todo mundo, aquela questão que a gente discutiu antes, todo mundo alinhado com um objetivo, e deixar isso bem descrito, delimitado e conversado, para não ter problema no futuro. Doutor, já aconteceu algum caso em que você atuou, em que essa sucessão ela foi realizada e o fundador se arrependeu e voltou atrás? Acho que a palavra-chave aqui é sempre o planejamento, né? Então, planejar desde o começo até o fim, né? E sim, já aconteceram casos destes, e o que gerou por si só um conflito, né? O fundador se viu alijado de poder, de prestígio, eventualmente até de recursos financeiros, e tentou tratar de voltar atrás. Aí, obviamente, a gente tem que trabalhar em dois sentidos. O primeiro, o planejamento ele precisa ser feito levando em consideração uma continuidade, né? Então, são decisões que não precisam ser atropeladas, elas podem tomar um tempo, até mesmo para que as próprias pessoas envolvidas se habituem com aquela nova realidade. E também, sopesando aí a questão financeira, né? Em um segundo momento, ela também precisa ser feita de forma a que não possa, ou que sejam evitadas idas e vindas, porque isso traz muita insegurança e custo efetivamente. No caso em especial que eu estou me recordando aqui, trouxe um custo judicial bastante grande, um desgaste, a companhia perdeu muito dinheiro, né? A empresa perdeu muito dinheiro e ele não conseguiu voltar atrás, efetivamente não conseguiu voltar atrás. Então, esse planejamento de você saber o seu papel e o seu papel nessa sucessão e na própria saída, que foi uma expressão que o Dr. Ed usou antes, a sua saída de cena, esse pensamento e esse planejamento precisam ser bem feitos e levando tudo isso em consideração, efetivamente. Doutor, com a sua experiência no Ministério, eu estou aqui na prática, como é que isso
fazia antes e como é que agora, com essa desburocratização que houve, se faz. Vamos imaginar que lá existe 2 sócios. Um deles faleceu. Como é que fazia isso antes no Ministério e como é que se faz hoje? Bom, antes todo mundo deve conhecer, a gente tinha o que a gente chamava de transferência indireta, que é a mudança do quadro societário com a alteração do controle. E aí tinha toda uma discussão o que era a alteração do controle da sociedade, mas na prática, para você fazer uma transferência indireta, você precisava pedir a autorização, a anuência do Ministério. E com essa mudança promovida pela Lei 13.424, agora de março de 2017, você não precisa mais pedir a anuência para poder alterar o seu contrato social em nenhum caso. Mas isso tem exceção. A primeira exceção delas é se você estiver em faixa de fronteira. Então tem a Lei de Segurança Nacional, qualquer município, em qualquer rádio em município de faixa de fronteira, obrigatoriamente para qualquer mudança no contrato social tem ainda que pedir a anuência do Conselho de Segurança Nacional, via Ministério das Comunicações. Então, mesmo que você possa mudar o seu quadro societário sem precisar pedir para o Ministério, você continua tendo que pedir porque o Conselho de Segurança Nacional precisa continuar autorizando. Então, vamos tirar as empresas que estão na faixa de fronteira, que para essas mudou pouco. A gente tem um cenário que a lei agora permite alterações no contrato social dos radiodifusores, mas a gente ainda tem o decreto 52795, que não foi alterado, e é no decreto que tem a definição de transferência indireta. Então, efetivamente, o Ministério hoje ele pegou todos os processos de transferência indireta, independentemente de qualquer análise, então ele não fez nenhuma análise de mérito e mandou uma carta para todos os radiodifusores falando o seguinte: estou arquivando o seu processo porque a lei mudou, vá na junta comercial, registre sua alteração contratual, preencha um formulário que vai junto com essa carta e me mande a alteração registrada junto com esse formulário preenchido e a identidade dos novos sócios. E eu vou começar um processo de homologação. Ele vai fazer um controle posterior. Ele vai analisar se aquela alteração não fere a Constituição e o restante da legislação. Mas ele não fez nenhuma análise de mérito em que você estava pedindo naquela transferência. Então, tinha gente que já tinha feito alteração na junta comercial, mas não tinha comunicado, então precisava de uma homologação. Tinha gente que estava pedindo para o Ministério. Bom, tem determinados casos em que o sujeito ainda não era outorgado. E aí começa uma parte do problema. Porque como o decreto define a transferência indireta, ele dá aqueles famosos 5 anos depois da licença definitiva para você poder fazer qualquer transferência. Seja ela direta, mudando do CNPJ para outro CNPJ, seja ela indireta, mudando o quadro societário. Então, da forma como a legislação está hoje, com esse decreto em vigor, com esse dispositivo, efetivamente, para você poder registrar essa alteração na junta comercial, teoricamente, você precisaria dos 5 anos depois da licença definitiva. E um volume muito grande de rádio ainda não tem licença definitiva. Principalmente as oriundas desses processos licitatórios de 97 para cá. Entendi. Então, o Ministério, a gente acompanha diariamente, eles têm dito que vão trabalhar no decreto. Mas a gente não sabe exatamente como é que vai vir esse decreto. Então, tem empresas que participaram de processo de licitação de radiodifusão, fizeram ou querem fazer alteração contratual, não são radiodifusores ainda, e estão na dúvida se elas podem ou não já partir para uma alteração contratual, mudança de sócio. O sujeito fica sem saber se vai poder morrer ali ou não, porque tem a sucessão hereditária, né? O fato é que em casos práticos, falando de sucessão, mesmo com essa limitação do decreto, já havia pareceres antigos da consultoria jurídica dizendo que se a sucessão for causa mortis, você pode alterar o contrato social. E esse era um entendimento já consolidado. Até porque só Jesus Cristo ressuscitou. Isso. Agora, houve exceções, porque o que acontece? Vamos supor que sua mãe faleceu e ela era a sócia majoritária da rádio. Certo. Você não quer ter rádio, você não gosta de rádio, você não escuta rádio, mora nos Estados Unidos e é médico. Como é que fica? A empresa fecha porque você não quer assumir aquela cota? Você não pode passar para um terceiro? Sim. Afinal de contas, o que importa é o requisito brasileiro nato, ou naturalizado há mais de 10 anos, enfim.
E aí tem essas discussões no âmbito do Ministério das Comunicações, houve pareceres favoráveis para a admissão de sócios nessa situação, houve pareceres desfavoráveis, porque o Ministério ele usa uma interpretação, na minha opinião, equivocada, de que houve uma vez um julgado no STJ que falava que o cara, quando está participando de licitação e antes dele ter outorga, ele era o concessionário in fieri. Então ele estava sujeito a todas as regras de como se ele fosse um concessionário de serviço de radiodifusão, mesmo não sendo. Entendi. Mas o decreto ele diz que aquela proibição de transferir, ela é da instalação, ou seja, do licenciamento definitivo, conta-se 5 anos. Antes daquilo, no decreto não diz nada. Então, há uma interpretação equivocada que leva a uma dificuldade de controle. Quando você bota que as licitações demoram mais de 10 anos, é um processo de canonização, você imagina, o sujeito começa uma empresa, faz uma sociedade, participou de uma licitação, em 10 anos aquilo ali não deu nada, a chance dele querer não continuar no negócio é grande. A chance de você precisar trocar de sócio é grande. Então vai demorando 10, demorando 15 anos e tudo mais, e aí gera esse tipo de confusão. Então a gente entendeu que com essa mudança na legislação fosse também para resolver esse tipo de problema. Mas ainda o Ministério não se posicionou se essa possibilidade de alteração vai poder ser aplicada às empresas que ou estão em processo de licitação ou agora assinaram o contrato e ainda estão nesse primeiro período de 5 anos aí, ou não estão licenciadas ainda. Então tem uma série de empresas nessa situação que ficaram mais ou menos no limbo dessa mudança da legislação. Então desburocratizou para aquelas rádios mais antigas, já mais tradicionais e tudo mais, mas para as novas rádios elas ainda estão com uma certa insegurança jurídica. É que também é algo muito novo, né? E isso vai, na sequência, talvez esclarecer isso, mas como tudo que vem do Ministério, a gente tem que ter muita paciência, né, doutor? Muita paciência e cautela também, porque o que a gente vê mais no Ministério são mudanças de posicionamento, o que gera uma insegurança muito grande no mercado de radiodifusão. Então, mudanças de interpretação, né? Isso vai muito por causa de troca de ministro? Também. Vai por não só troca de ministro, mas vai por... como você tem uma legislação muito antiga em termos de lei. Isso é uma lei da década de 60. Nosso código, a referência legislativa, é de 1962, se não me engano. É verdade. 62 para a radiodifusão é a pré-história. O homem de 62 não tinha pisado na Lua ainda. Eu nem tinha nascido. Então você imagina, a gente está discutindo aqui TV digital, rádio, digitalização de rádio, não migração. sei se é um assunto, migração, internet para todo lado, isso e aquilo, e como a legislação da década de 60, de uma época em que o processo de escolha do outorgado era diferente, não se pagava pela concessão, então você tinha um poder de decisão do Poder Executivo sobre quem ia recair a concessão, era infinito. O sujeito podia dizer assim: doutor Frederico, você quer uma rádio no Paraná? É sua essa rádio no Paraná. Então não tinha, enfim, em 88 com a Constituição veio a obrigatoriedade da licitação, o processo passou pelo Congresso Nacional, então essas mudanças não foram acompanhadas na legislação. E aí você tem resquícios de legislação que apontam determinados interesses, possibilidades de interpretação jurídica lá na frente, que às vezes são conflitantes, mas elas serviram para atender um específico interesse de alguém, entende? Então, falta, na minha opinião, a segurança jurídica para o cara que está investindo em radiodifusão ou para o cara que está preparando a sucessão dizer o seguinte: vou nesse caminho porque daqui a 10 anos vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. E isso é uma urgência do setor que precisa ser retomada. Quero lembrar também a todos vocês que estão nos assistindo, você pode encaminhar a tua pergunta. Logo depois do intervalo, nós vamos aí entrar também nas perguntas e outros temas ainda importantes, tratando da sucessão familiar. Eu queria, doutor, também utilizar um pouco da sua experiência, com relação à sucessão familiar, uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. Os médios e pequenos negócios
tem mais dificuldades de tratar sobre isso, ou eu estou enganado? Tem. Da minha experiência, isso é um pouco relacionado com a figura do fundador. Uma excessiva concentração do conhecimento e dos relacionamentos daquela figura. E algo que é interessante, que é a lógica do autoritarismo, entre aspas, aqui, esse autoritarismo do fundador. Sim. Como a legitimação dele é muito pessoal, ele acaba sendo o grande condutor e o grande autocrata daquele assunto. E no fim das contas, acabam se abrindo poucas brechas para discussão sobre não só como aquele negócio vai continuar no futuro, mas também poucas brechas para que novos temas sejam levados à consideração, que é um dos grandes problemas da sucessão, né? Como lidar com a tradição e com a inovação. Né? A tradição daquilo que sempre foi feito, de que sempre deu certo, é assim que funciona, o mundo é desse jeito, e daquelas novas ideias que eventualmente podem ser aproveitadas também. Mas, doutor, eu quero chamar a atenção muito sobre isso, porque é algo assim muito relevante, principalmente a maioria dos radiodifusores do Brasil, a maioria está entre o médio, né, e o pequeno. O que a gente tem, o que vocês têm que se preocupar, e gostaria que você complementasse bastante sobre isso, porque assim, algo não bem executado, não é só questão de um negócio deixar de existir. É que se ele deixar ali de uma gestão hoje, por um curto período de tempo, pode se acumular ali, por exemplo, dívidas de rescisões e tal, e comprometer o próprio patrimônio da família, não é, doutor? Perfeito. Então, assim, e aí essa é a palavra-chave aqui, até da nossa fala, né? Planejamento. Então, simplesmente deixar a empresa parada no seu canto, ela não é uma opção. Ela vai acabar gerando exatamente esses custos, rescisões indiretas do trabalho, questões tributárias, eventualmente alguma multa administrativa por infração de algum dever, e isso pode e vai vir para dentro do patrimônio da empresa, vai tentar comer o patrimônio da empresa e, eventualmente, havendo fraude ou não, até mesmo o patrimônio pessoal dos sócios. Uma coisa que me ocorre agora, que também deve ser levada em consideração, é que isso também não é só um ato voluntário, deixar de lado e ficar, e foi uma decisão. Algumas vezes isso decorre de uma doença, de um AVC, entendi. De uma situação de alienação qualquer, né? De um acidente. E esse impacto inicial, não só emocional numa eventual família, mas também no negócio, e esse impacto de paralisação, vamos dizer assim, isso pode representar um custo muito elevado. Como que a gente normalmente lida com esse cenário? E aí voltamos lá à pergunta anterior, o planejamento do contrato social. Isso também pode estar previsto no contrato social. Eu lembro de um caso específico em que... previsto assim, se acontecer um fato, tal, exato. De acidente... Exatamente, exatamente. E daí o que acontece, né? Se vai ser tirado da sociedade ou não, se vai ser substituído ou não, se eventualmente um administrador não sócio pode ser provisoriamente colocado no lugar. Okay. Eu lembro efetivamente de uma sociedade em que os sócios passaram por uma maré não muito fácil. E num ano foi um que teve um pico de pressão e que acabou indo para o hospital e ficando um tempo em uma UTI. No ano seguinte foi um outro que teve que fazer uma cirurgia altamente invasiva e que quase deixou ele vegetando. Então, assim, são situações que a gente não imagina que possam acontecer. Ou pelo menos não estamos preparados para acontecer naquele momento, mas podemos preparar a questão da formalização, o contrato social, prevendo alguma alternativa para isso. Eu lembro de um caso que ficou famoso aqui no Paraná, em que uma pessoa, um engenheiro, enfim, sumiu. A família até hoje não sabe notícias dele. E essa pessoa fazia parte de uma sociedade. E como lidar com isso, né? A legislação exige, inclusive, ano de sumiço, até declarar uma ausência, que é quase como uma morte presumida, quase como um raciocínio de morte. E a gente pode trabalhar com isso de outras formas dentro da sociedade. Tudo desde que esteja bem conversado, bem amarrado, bem contratado. Eu lembro desse caso, que até hoje realmente não foi encontrado. É um enigma aí para a polícia. Enigma, exatamente. Ele saiu de casa, não levou nada, né? Sumiu. Sumiu e não retornou, e também não foi encontrado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Eu vou deixar uma pergunta até para vocês ir pensando. Como aliar, entre aspas, tradição da gestão do pai, como também, entre aspas, a modernidade trazida pela nova gestão, a dos filhos.
Eu estou colocando entre aspas porque às vezes você encontra jovens velhos, né? E velhos jovens. Então, por isso que eu coloquei entre aspas. Essa pergunta nós vamos debater logo na sequência, assim que a gente voltar do nosso intervalo. Tá bom? Um minutinho só. Olá, estamos de volta com o nosso EAD. Lembrando que o nosso EAD é uma promoção da ABERT, a nossa Associação Nacional, com o apoio aqui da ERP, a associação aqui do Estado do Paraná. Quero mais uma vez cumprimentar os nossos presidentes, Paulo Toné, presidente da ABERT, o Alexandre Barros, presidente da ERP, e com a parceria dessas duas associações, tem possibilitado a gente discutir aqui grandes temas todo mês. Então, eu quero também chamar para vocês que no próximo mês, agora de maio, nós vamos trazer aqui discussão sobre notícias falsas. Esse já é o tema escolhido do nosso próximo EAD. Então, fique aí atento ao prazo de inscrição, que vai ser também um tema que nós vamos debater aqui, muito importante, como lidar com as notícias falsas, como fazer para a gente checar, né, essas notícias, principalmente no Face, aí, né? Sai bastante notícia, copiando às vezes, fazendo algum fake de algumas páginas de portais importantes a nível nacional e colocando isso. Então é uma discussão que nós vamos fazer no nosso próximo EAD. Bom, hoje nós estamos tratando aqui do tema sucessão familiar. A gente fica pensando, né? Como é difícil enfrentar esse tema, não sobre o aspecto jurídico e contábil, né? Mas eu imagino enfrentar isso dentro das nossas empresas. Também sou radiodifusor e toda a discussão que a gente tem feito aqui, por mais que eu tenha avançado em alguns temas, eu percebo também que há ainda muita coisa a ser feita e ser discutida no âmbito da família, para que o negócio acabe não morrendo com a gente. Eu deixei uma pergunta para a gente ser discutida aqui antes do intervalo, e eu coloquei sempre entre aspas, vou voltar a repetir, como aliar a, entre aspas, tradição da gestão do pai com a, entre aspas, modernidade trazida pela nova gestão dos filhos. Começa com você, doutor. Eu acho que é com equilíbrio e diálogo. Equilíbrio e diálogo em que sentido? Obviamente que a tradição ela não representa por si só um atestado de correção, né? E também não quer dizer que a tradição é algo ruim que ficou pro passado. Algumas tradições são extremamente importantes, algumas qualidades são extremamente importantes, até a própria construção da imagem da empresa. Agora, o diálogo das duas, a abertura para essa discussão, a abertura para a apresentação das ideias e para o debate dessas ideias, me parece que é isso que deve ser feito nessas ocasiões. Eu partiria por aí. Como você mesmo disse antes do nosso intervalo, não necessariamente o seu sucessor é quem vai trazer a modernidade. Há casos em que a empresa ela é tocada com uma gestão moderna e quando ela sofre processo sucessório, a modernidade da gestão acaba, porque mudou o gestor e você, mesmo sendo um sujeito novo, ele é um sujeito que traz pouca inovação para o negócio. Uma coisa importante pensando no mercado, talvez na radiodifusão, é que a radiodifusão ela é um mercado por si só tradicionalista. É um mercado que ele incorpora muito lentamente as novidades. Então, atualmente a gente tem na televisão, por exemplo, televisão digital. Estou falando atualmente, mas no Brasil essa é uma realidade que começou há 10 anos atrás e que a gente está no início da implantação definitiva. Então levou 10 anos para a gente começar o processo de implantação e agora que foram feitos os primeiros desligamentos. Para vocês terem uma ideia, a rádio FM, por exemplo, foi desenvolvido nos Estados Unidos a tecnologia na década de 1910, 1920, mas só foi implementada mundialmente na década de 70. Então é muito difícil, usando o meio radiodifusão, você conseguir trazer uma modernidade fática para o meio. Agora, você consegue modernizar práticas de gestão, isso é muito salutar, que você consegue diminuir, por exemplo, custos, melhorar a relação de faturamento da sua empresa, você consegue fazer uma melhor gestão
dos seus funcionários, né, dos seus colaboradores, com uma forma mais moderna de gerir. Você consegue, por exemplo, e é muito importante, e conseguir manter uma atualização do seu público ouvinte, né, conseguir fazer novos públicos com as novas gerações, porque isso é importante. Você deixar o seu público morrer, naturalmente sua rádio vai morrer também. Se você não conseguir construir um novo público, e aí você tem que entender o que o público faz, escuta, quais são os hábitos, se ele está na internet, se ele está na segunda tela, né? Que é o que a gente diz, todo mundo hoje assiste televisão, liga a televisão e mexe no celular, ou liga o rádio, escuta o rádio, mas está fazendo outra coisa. Então, se você consegue atingir o seu público dessa maneira, né? Então, quer dizer, talvez a modernização na radiodifusão ela seja essencial para a manutenção da atividade em si. Então, você nunca pode perder isso de vista. Então, é importante você tratar na sucessão de colocar alguém ou pensar em alguém que cuide da modernização, mesmo se esse não for o perfil do seu sucessor. Então, mesmo hoje, você que não está nem pensando na sucessão, tem que estar pensando, na minha opinião, em radiodifusão, em termos de como é que eu vou manter o meu público atento ao que eu estou fazendo hoje. É uma discussão que independe da questão da sucessão. Isso. Eu até diria também porque parece que se a gente levar muito para esse lado, parece que a gente vai voltar numa discussão que é conflito de gerações, né? Sim. Então, enfim, a gente tem que, na verdade, preparar para isso, independente dessa questão contratual. Hoje nós vamos tratar um pouco diferente as perguntas, até porque o tema hoje vai muito voltado ao proprietário, ao radiodifusor em si, e a gente está percebendo que as pessoas, eu queria fazer essa pergunta, mas não queria muito colocar o nome, porque pode pensar que esse problema é exclusivo meu. Então, hoje nós vamos preservar um pouco os nomes aí, respeitando aí o pedido que as pessoas estão fazendo. Eu tenho aqui uma pergunta que é como fazer quando há mais de um filho que ficará responsável pelo controle da empresa. Como fazer? Então, primeiro, juridicamente. Juridicamente falando, o controle é detido por alguém, né? Então, este alguém será um dos filhos ou um outro parente qualquer. Se a gente pensar só no controle societário, a titularidade é de uma pessoa. Então, isso é um percentual. Se a gente falar de uma gestão, aí, controle no sentido de responsabilidade pela gestão, isso poderia ser compartilhado. Normalmente, as saídas societárias que nós temos para isso são a formação de... São duas, na verdade. Você pode fazer uma espécie de conselho, né, e tomar decisões por conselho, calculando percentuais de quórum. O que quer dizer isso? Quanto de percentual do capital social é necessário para uma determinada decisão. A maior parte das decisões é maioria simples, 51% do capital. Mas você pode mexer isso no teu contrato social e você pode, fazendo uma espécie de engenharia aí, pensar em como vincular um maior percentual de modo a que, por exemplo, 2 de 3 sócios ou 3 de 4 sócios e assim sucessivamente decidam em conjunto. Então você pode fazer isso dentro de quórums. Sempre também com um outro lado, que é não engessar, porque decisões de unanimidade ou decisões que exijam muito perto de uma unanimidade sempre fazem com que a sociedade fique muito engessada. Okay. Então, isso é um complicador. A segunda coisa que a gente pode fazer é o chamado acordo de cotistas ou acordo de acionistas, dependendo do tipo de sociedade, que é um compromisso prévio de como vou deliberar em determinada situação. Então, nestes temas, nós nos comprometemos a decidir sempre desta forma. Isso também é possível de ser feito. Clareando um pouco essa questão, quando você fala essa decisão vai ser tomada pelo conselho, o que for discutido na reunião, isso tudo, obviamente, que não vai estar ali no contrato social, vai remeter a esse conselho. E, na verdade, o documento gerado disso seriam as atas? Por exemplo, sim, a reunião... É um fato. A reunião é feita uma ata, né? Sim. E as decisões que tomam ali se assinam e se cumprem daquela forma. Guardando uma analogia, como acontece, por exemplo, em condomínios de edifício. Aquela ata registra quem está presente, quanto é o quórum
e quem votou em que sentido. Uhum. Por isso que, às vezes, a pessoa, não vou na reunião, mas ela está ali vinculada à maioria, né? Exatamente. A maioria, porque é a maioria que vai optar por aquela decisão. Acrescenta... Tem um detalhe que é o seguinte. Primeiro que nem todos os herdeiros necessários precisam necessariamente participar da gestão do negócio. Certo. Eles podem ser sócios, não gestores, ou não estarem envolvidos diretamente no dia a dia da empresa. Então você pode ter, por exemplo, 5 filhos, mas um deles só que se interessa, e ele não necessariamente precisa assumir especificamente o papel do fundador na empresa. Ele tem que respeitar a habilidade de cada um. Uhum. Tem um sujeito que é artístico, tem um sujeito que é comercial, tem um sujeito que é administrativo. Então ele pode estar presente na empresa, não necessariamente fazendo a mesma função que um fundador. Exatamente. Então a gente tem que pensar também qual é a capacidade, qual é a vocação do herdeiro e onde ela melhor se encaixa no dia a dia da empresa. E aí você pode suprir com profissionais especializados de fora da empresa, sem atrapalhar a sucessão, ou seja, os irmãos, os outros herdeiros necessários continuam sócios da empresa, continuam participando do lucro ou continuam participando do prejuízo, mas vamos pensar que está participando do lucro da mesma forma que aquele, talvez diferente, porque quem trabalha no dia a dia pode receber um prolabore em troca da participação que ele dá na empresa. Mas não é obrigatório todo mundo estar junto e trabalhando na empresa. Aliás, é muito difícil que isso aconteça, na prática, de todos os herdeiros se encaixarem numa estrutura empresarial. Às vezes a empresa é muito pequena para encaixar todos os herdeiros, por exemplo. Então, aliás, é raro que isso aconteça. Então é importante ver qual é a contribuição que cada um pode dar e qual é a melhor maneira. Às vezes a melhor maneira é o cara estar de fora do negócio, contribuindo. Costumo dizer que tem algumas pessoas que é melhor você pagar para ficar em casa, né? Tem muito radiodifusor pensando nisso aí, mas é verdade. Tem muitas pessoas que é melhor você pagar e deixar em casa. Bom, que responsabilidade, é uma outra pergunta, há em relação aos funcionários mais antigos? Bom, eu posso até adiantar, é simples, né? Se eles não fizerem parte da sociedade, a responsabilidade é trabalhista apenas, né? Exato. Tem um detalhe com o funcionário antigo, é que quando muda a gestão, e o funcionário muito antigo, ele tem uma relação com o patrão muito própria, que às vezes gera um conflito com o sucessor. Ah, seu pai pensava assim. O cara fica toda hora, olha, mas o seu pai não fazia isso desse jeito. Mas eu lembro quando o seu pai estava aqui, isso aqui não era dessa bagunça. Ou quando o seu pai estava aqui, não era esse negócio. Então, gera um pouco desse tipo de conflito que você tem que, eventualmente, aprender a lidar e tudo mais, mas do ponto de vista jurídico, a relação empregatícia ela continua, a não ser que a empresa feche ou você transfira a sua outorga para um outro CNPJ, que aí também você precisa acertar com todos os seus funcionários daquele CNPJ e transferir eventualmente para outro. Tem que estar tudo assim, não pode fazer simplesmente... falar, o cara trabalhava nesse CNPJ, nessa empresa, e eu resolvi fazer a transferência direta da outorga para uma outra empresa. Vamos supor que seu pai tinha um sócio e na sucessão eles falaram o seguinte, olha, a empresa tem 2 outorgas, Curitiba e Porto Alegre. Um sócio fica com a outorga de Curitiba, o outro monta outra empresa e transfere a outorga de Porto Alegre. Aí pode ter um problema jurídico com funcionários que você tem que dar baixa no quadro da empresa daquele funcionário e transferir ele para uma nova empresa que recebeu a outorga. Então, há esse tipo de caso, sucessão. Você tem 2 sócios e você quer passar para uma outra geração, você acaba separando a empresa. Mas fora isso, é esse problema de relacionamento. Eu queria, antes de voltar às perguntas do radiodifusor, a gente sempre vê escrito nos contratos sociais que, falecendo uma pessoa, será apurada talvez os haveres ou os direitos da empresa, e aí, como foi colocado aqui, será parcelado em X vezes, será pago em uma vez, será pago em um período de 2 anos. Mas o que é esses haveres? O que, falecendo, por exemplo, vamos imaginar que uma rádio tem 2 sócios. Faleceu um dos sócios, está previsto no contrato social, eu acho que isso também pode ser previsto que
os herdeiros não se sucedem, né? Então vai se apurar os haveres dessa empresa e vai ser pago aos herdeiros. O que seriam esses haveres? Seria importante explicar isso para o rádio. Eu acho que esse seu exemplo é excelente. Esse seu exemplo é excelente pelo seguinte: a maior parte das sociedades são sociedades limitadas, compostas de 2 sócios. Né? Tradicionalmente, cada um deles com 50% do capital. E o que quer dizer isso? Quer dizer assim, que falecendo 50% do capital passa a compor o espólio daquela pessoa. O que é o espólio? É o conjunto de bens daquela pessoa que vai ser transferidos aos seus herdeiros. Como a sociedade ela tem uma conotação contratual, ninguém é obrigado a ficar sócio daquele que não quer que seja sócio. Okay. Então o ingresso do herdeiro na sociedade, ele não é automático, ele depende de uma anuência, a anuência daquele que está. Salvo se essa anuência já foi dada em um contrato social. Então isso é uma coisa que precisa ser prestada atenção. Precisa ser prestada atenção. Porque a maioria diz exatamente isso que você falou, que não precisa da anuência dos demais. Exato. Então, vamos imaginar um cenário em que não haja essa anuência prévia. Ok. Neste caso, a gente tem uma sociedade que passou a ter um único sócio e 50% dela precisa ser distribuído. É como se a gente pegasse uma conta corrente e jogasse para dentro dessas contas correntes um crédito componente a 50% do valor da sociedade. Esses seriam os chamados os haveres. Então, haveres, dentro da apuração da sociedade, quanto ela vale de tudo aquilo que ela tem, da marca, da clientela, dos bens, dos equipamentos, etc. Tudo que ela tem, créditos e débitos, você faz uma composição, de tudo isso você vai distribuir para os herdeiros. Neste caso, uma sociedade de 2 sócios, que um faleceu, a gente tem ainda um outro problema. Nenhuma sociedade limitada pode ficar com um sócio só. Então você tem um certo prazo legal para você recompor a duplicidade. E no caso da radiodifusora ainda pior, porque ela não pode ser uma EIRELI. Então não tem como converter em uma sociedade unipessoal. Ela vai precisar voltar a ter um novo sócio, que talvez seja um novo momento para um novo planejamento. Né? Então, assim, o que seriam os haveres? Respondendo bem objetivamente, elas seriam essa composição patrimonial que a pessoa tem, o crédito que ela tem em relação àquela sociedade. Mas tem empresas especializadas para fazer isso? Claro. Existem auditorias que fazem auditorias, geralmente auditorias contábeis. Agora, você pode definir também no seu contrato social o que entra nessa conta e a forma como... Porque existem várias metodologias de cálculo, que você faz lá um balanço especial, ou seja, você tira um retrato da vida contábil da sociedade no dia que aquele determinado sócio sai. Então você faz um balanço especial apurando exatamente aquela data, usando aquela data como a data de apuração. Então você vai, por exemplo, você pode contar ali marca, clientela, carteira de clientes, imóveis, móveis, bens, estúdio, equipamento, carro, lote. E outorga, conta ou não conta? Essa é uma pergunta. Porque a outorga é pública. Você está executando o serviço como outorga uma concessão do Estado. Certo. Tem um período, né? Tem um período que pode ser renovado, pode não ser renovado. Se você tem uma empresa daquelas da época que você não pagou pela outorga, por exemplo, é uma outorga que não tem preço, contabilmente, quanto ela vale. Você pode estimular, por exemplo... você pode estimar no seu balanço que uma outorga, tem um sujeito que quer comprar minha rádio e ofereceu 4 milhões de reais. Seria esse o valor da outorga? Não sei. E nem sei se esse valor da outorga ele entra na discussão do patrimônio da rádio. E isso pode estar... o detalhe do que entra na conta ou não entra na conta pode estar bem definido também, pode ser definido de antemão. Que bom. Senão você fica discutindo igual eu já fiquei judicialmente em 2 ou 3 casos. Por exemplo, o sujeito tem uma outorga, quanto vale essa outorga, porque ele não pagou por ela, se entra ou não entra, no caso específico o juiz disse que a outorga é do Estado, não entrou na discussão, e o sujeito ainda estava participando de licitações com a expectativa de ganhar em 5 ou 6 localidades. Isso acresce ou decresce no patrimônio, porque no primeiro mês você tem que pagar pela outorga, só que você não recebeu a outorga ainda, o cara já deixou de ser sócio a partir daquele dia, mas ele já tinha aquela expectativa. Isso tudo influencia, a gente sabe, no valor do negócio, mas o valor da rádio, ele é uma empresa de radiodifusão, não tem a mesma, não se faz a mesma avaliação de mercado de outros negócios. Isso aí você pode... Interessante, né? Mas você veja que a gente está acostumado com um contrato social de 3, 4 páginas, né? Mas para prever tudo
mais longo. Mais longo e veja, também aqui nós estamos entre 3 advogados, né? Parece que a gente está defendendo a nossa categoria só. Veja que não basta você estar assessorado apenas pelo seu contador. Você precisa estar assessorado por um advogado que conhece do tema e também até uma consultoria de mercado, porque isso é importante para colocar isso todas essas questões no contrato. Bom, passada essa discussão, vamos às mais perguntas. Qual a diferença entre sucessão e transição? É uma das perguntas que vieram. Se a gente pensar na sucessão como aquela fim de uma era e início de uma outra, né, então você trabalharia com um rompimento. A transição seria justamente evitar esse rompimento. A gente normalmente usa a expressão sucessão, planejamento sucessório e sucessão. Dentro da linguagem do juridiquês, a sucessão acontece quando há, por exemplo, a morte, ou quando, por exemplo, há uma troca de controle numa sociedade, por exemplo. Uma sociedade adquire outra, por exemplo. Isso também é uma sucessão. A lógica do planejamento, ela envolve muito a noção de transição, né? De fazer, passar por um período de preparação para atingir uma nova constituição, uma nova organização, um novo raciocínio. Então, assim, elas não são ideias que são antônimas, elas são complementares. O que eu aproveitaria ainda, fazendo uma ligação para a pergunta anterior, a questão também do contrato social, é que, assim, quando a gente trabalha com planejamento, e a questão do contrato social é essencial nisso, ela envolve questões bastante interessantes e acessórias até ao próprio negócio. Mas, por exemplo, a questão da tributação. A tributação pode ser um diferencial no momento dessa sucessão, porque existem 2 tipos de tributação diferentes dependendo de como você faz, em vida ou em morte. Existem tempos diferentes também. Você deixar para a sucessão para acontecer num inventário com eventualmente um dissenso, uma briga, também pode levar um tempo e isso pode ser prejudicial à empresa. E também quando a gente faz o planejamento, a gente tenta cogitar hipóteses, como por exemplo, a escolha entre levar discussões ao juízo judicial ou eventualmente por uma arbitragem. A fazer o pagamento de haveres parcelado ou não, ou mesmo, e essa era uma outra pergunta que foi anterior até, a questão do funcionário, até mesmo se a gente vai ter uma administração profissional não familiar, não só, um sócio que não seja administrador. Desculpe, ao contrário, um administrador que seja não sócio. Isso também é possível. Então, como falou o Dr. Elcio antes, não é comum de termos todos os herdeiros dentro de uma sociedade. Não é necessário que o herdeiro participe da atividade e ele pode eventualmente até participar da sociedade, mas ele pode também não ser o representante, não ser ali o administrador daquela sociedade, a pessoa que assina pela sociedade, pode ser alguém pago para fazer isso. Então, tudo isso dentro do contrato social. Pergunto, já que você colocou esse assunto, o radiodifusor deve estar pensando, é mais barato eu fazer isso em vida ou deixa acontecer? Tributariamente falando. Tributariamente falando. A gente tem, por exemplo, a doação, ela é em torno, aproximadamente em torno de 4% a tributação. Depende muito do estado, né? Mas o imposto sobre a sucessão vai para 8%. E com chances, com viés de alta, como se diz, né? Pela reforma aí tributária. Então, assim, se a gente pensar só no fator tributação, pode ser mais barato fazer já do que esperar a morte. Mas eu não ficaria só na questão tributária, eu levaria também a questão de tempo, de organização. Quando você, por exemplo, se espera uma morte para fazer tudo isso, você perde o controle dos fatores, né? Você perde o controle de como fazer essa transição. Você parte, então, efetivamente para a sucessão. Se a gente consegue fazer esse planejamento antes de um evento de rompimento, antes de um evento em que as emoções estão exacerbadas, em que eventualmente há uma dificuldade financeira, até uma dificuldade de relacionamento dos herdeiros, isso tende a economizar não só dinheiro, mas também tempo. E tem um detalhe com relação a isso, que os planejamentos sucessórios, eles têm níveis diferentes de sofisticação dependendo do seu interesse, do tamanho da sua empresa, do seu faturamento. E, então, obviamente, que para uma empresa muito pequena, às vezes é mais vantajoso você fazer uma associação simples, dependendo do número de herdeiros, do engajamento dos herdeiros. E dependendo, por exemplo, se você tem uma diversidade grande de herdeiros, casamentos diferentes, situações diferentes e outras questões envolvidas,
às vezes é melhor investir atualmente numa sucessão em vida. Então, assim, os planejamentos sucessórios eles são dos mais sofisticados, inclusive na radiodifusão, passando por fazer empresas holding, para serem sócios das suas empresas de radiodifusão, para depois você não precisar transferir as outorgas lá no Ministério, desde contagem de número de herdeiros para não exceder o limite do Decreto-Lei 236, aqueles 6 FMs, 10 televisões 5 HF, 5 VHF. Então, desde esse tipo de conta, porque o que acontece muitas vezes quando o sujeito tem muitas outorgas, ele faz aquele planejamento que a RBS usava, né, que é ter filho. E aí você vai podendo ter filho, vai botando em mais empresas, vai podendo ter mais outorga. E aí isso gera um problema também na sucessão, porque de repente o cara botou 5 filhos para 5 outorgas para um determinado filho e a outra só tem um. E aí elas não morreram, mas a outorga no fundo nunca foi delas. Então esse tipo de conta, depois quando tem a sucessão causa-morte, isso é tudo rediscutido em juízo, se houve doação, se a doação foi mais para um ou menos para outro. Então isso precisa ser bem equacionado, porque pode ser que você esteja tentando evitar uma briga e no fundo você está gerando uma briga. Tá certo. Então, mas eu quero deixar claro que há um planejamento adequado, específico, ideal para qualquer tipo de empresa que esteja seriamente pensando nesse assunto. E que pode ser feito antes, obviamente, de qualquer falecimento ou qualquer impedimento. Deve ser... Uma nova pergunta que está surgindo é o que fazer? Nós abordamos bem rapidamente na primeira parte, mas vamos voltar a esse tema. O que fazer quando o processo sucessório não for bem sucedido? Fiquei com vontade de responder, mas não posso falar o que eu estou pensando. Para tudo tem solução, então a minha solução não é boa. Na verdade, essa é uma pergunta que deve ser sempre feita previamente, na minha opinião, né? Que é como organizar o seu negócio, o seu contrato social, de modo a evitar discussões. A última cláusula que a gente sempre coloca no contrato social, e que é a cláusula que também, e ela é extremamente importante, é como vai ser resolvido um eventual conflito. Existem basicamente duas formas de fazer isso, duas formas em que terceiros estão envolvidos. Uma é a judicial, que é o padrão, a cláusula de foro. Para resolver qualquer conflito sobre esse contrato, elege-se o foro da comarca tal. Essa é a padrão. E isso quer dizer que você vai ter que discutir, eventualmente, de dúvidas sobre a sucessão na sua empresa dentro do judiciário. O judiciário tem os seus prós e tem seus contras. Dependendo do estado, ele pode ser mais barato, no sentido de tirar dinheiro do bolso e pagar, mas ele normalmente tende a ser mais demorado e tendem as soluções não serem tão tecnicamente perfeitas quanto em outras soluções. Minha opinião pessoal, pelo menos. Isso não é um problema porque o juiz é isso ou aquilo, não. Isso é uma questão de falta de especialização do judiciário. O judiciário é generalista, né? São poucos as varas especializadas. Principalmente no interior. Principalmente no interior. Aqui me referindo, né, basicamente ao interior. É bom, doutor, fazer um parênteses aqui, para explicar aqui, principalmente nós estamos aqui em Curitiba, né, e aqui já há muitos eleição de fora para o juízo, né, em vez de fora competente, enfim, se eleger câmaras arbitrais para resolver o conflito que há, por exemplo, no próprio contrato social ou em qualquer negócio. Por que isso é importante, você deve avaliar bem? Porque geralmente as câmaras arbitrais, pelo menos a experiência que eu já tive em algumas discussões, elas são mais especializadas em negócios. Elas estão mais por dentro daquilo que está tratando o contrato. Do resultado dessa câmara arbitral, ela vai gerar um título, entre aspas, executivo, né? Como se geraria uma sentença. Mas o julgamento dela às vezes pode ser... Não vou nem entrar pelo mérito do custo financeiro do processo, de custo, de honorário de advogado. Não é isso que eu penso. É a agilidade e também a especialidade, porque a Câmara entende mais profundamente, principalmente, no meu ponto de vista, de negócios empresariais. Principalmente onde se trata no interior, que tem juiz que tem que resolver de tudo, desde família, crime, civil. Então, corremos o risco de cair na mão de um assessor que não tem formação
Por isso que o doutor estava colocando da importância de se pensar num juiz arbitral. Exato, as duas formas, né? A judicial e a arbitral, que você colocaria, faria essa escolha antes do eventual conflito, né? Surgido o conflito, é mais uma questão de você apagar o incêndio, né, com o que você efetivamente tem ali na sua mão. Nesses casos, se recomenda, obviamente, consultar um bom profissional para que ele possa lhe orientar ali com base naquele seu contrato social, como fazer isso e como, então, levar essa questão adiante. Mas, de qualquer forma, a nossa recomendação é de que nessa leitura que se fará dos respectivos contratos, que nós recomendamos aos senhores, de que se avalie também se essa questão está bem compartimentalizada, se a escolha pelo foro foi uma escolha consciente ou foi só uma questão de inclusão ali porque era um modelo, e se efetivamente se escolher uma cláusula arbitral, escolher uma boa câmara arbitral, uma câmara arbitral que tenha um renome, uma referenciada, e que você busque saber quais são os procedimentos, busque saber também os custos que vão estar envolvidos para não ter nenhuma surpresa, né? A existência e o esclarecimento em torno disso tendem a evitar também conflitos, com certeza, né? É importante saber isso. O quadro de árbitros que estão ligados a uma determinada câmara arbitral, porque você vai ter a noção do tipo de pessoa que vai estar envolvida na solução do seu problema prático. Então, apesar de que a arbitragem no Brasil, a gente associa mais a grandes negócios e justamente por causa, eventualmente, de custos e tudo mais, ela pode se aplicar a qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de negócio, e você na prática vai estar deixando uma pessoa mais conectada com o seu dia a dia, com o seu problema, te auxiliar e caminhar numa solução, inclusive estimulando, o que é mais importante, estimulando uma autocomposição, né, o acordo, que na minha visão talvez seja a melhor dessas formas de solução de conflito, que é você mesmo tomar as decisões necessárias ou achar o caminho ideal para resolver eventualmente uma situação, um problema. É muito difícil quando você deixa o seu problema na mão de um terceiro para ele julgar. Quando esse terceiro é um juiz que tem 1 milhão de problemas, de 1 milhão de pessoas e que tem pouca condição de dar atenção às especificidades do seu caso, fica mais difícil ainda e você aumenta a chance de ter um resultado que não é bom para nenhum dos dois lados. Exatamente. É o que a gente vê no dia a dia da justiça, é isso. A chance de ter uma sentença que não ajuda ninguém, só aumenta o problema no fundo. E não é nem culpa do judiciário, né, doutor? Vou dizer, aqui, nós estamos com advogados aqui com número de anos na lida, né? O que acontece? Por exemplo, você pega um processo de sucessão, não é um processo com poucas páginas. Não. Começa por aí. Um juiz, ele não fica eternamente numa comarca. Vem um juiz, daí a pouco vem um substituto, vem um terceiro, e vão acontecendo despachos, enfim. Para ele tomar uma decisão, às vezes ele não participou sequer da instrução, ou não ouviu testemunhas. Então a chance dele dar uma sentença que não espelha talvez a realidade do que está acontecendo na empresa, é bem fácil isso acontecer. Porque uma coisa é a realidade do processo, outra coisa é a realidade da empresa. Isso. Eu tenho uma frase que mais vale um bom acordo do que, né, uma longa demanda. E eu costumo dizer, o doutor que talvez esteja mais presente aí hoje na classe acadêmica, eu já fiz mais parte disso, hoje estou um pouco cansado, né, assim, de participar da atividade acadêmica, mas o que eu sempre levei para as faculdades de Direito além de nós prepararmos tecnicamente os advogados, o que falta muitas vezes dentro do direito é preparar profissionais dispostos a também conciliar. Porque às vezes a conciliação, a exaustão do diálogo, ela é muito mais interessante do que a demanda em si. Perfeito. Né? E principalmente no caso de sucessão empresarial, é patente isso. Eu penso assim, porque hoje, cada dia que você passa numa empresa, de deixar de tomar uma decisão, o risco é muito grande. Então, eu acho que o diálogo, né, costumo dizer também que quem tem argumento não precisa gritar, né? O que às vezes atrapalha muito em reuniões a pessoa vai exacerbada ou ela vai fechada.
ó, a minha verdade está comigo, então ponto final. Não, às vezes você, abrindo o seu coração, dialogando, você encontra alternativas que jamais o judiciário poderia dar para vocês. É, né? Isso mesmo. Todo mundo fica feliz quando o processo acaba ganhando ou perdendo. É isso que eu tenho visto no dia a dia. Depois de 10, 15 anos, aquilo que originou a sua discussão já não faz o menor sentido mais na sua vida e fica, quer dizer, você fica aquela pedra no seu caminho. E o que eu tenho visto é isso. Então, assim, às vezes quando você parte para uma solução de acordo, no primeiro momento você pode pensar assim que está levando a algum tipo de desvantagem, mas no fundo todo mundo abre mão de alguma coisa. Mas isso lá na frente te traz um ganho de tranquilidade para tocar outras coisas, desenvolver outros negócios e que a manutenção de uma ação judicial não te dá. É igual, eu trago muito isso, a discussão de uma separação, por exemplo, do casamento ou de uma sociedade de fato, né? É pior que um casamento, né? Mais difícil que um casamento. Mas assim, às vezes a discussão ela se eleva e prolonga tanto que o gasto que você vai ter de perito, de advogados, enfim, vai diminuindo o seu patrimônio e bastava às vezes sentar e dizer, olha, porque quando, por exemplo, um regime de casamento ele está previsto, a lei é clara. Se discute por orgulho, por N coisas que na decisão judicial não vai pesar em nada. Eu costumo dizer que o que você precisa fazer é calcular. Né? E ao calcular, você deve incluir efetivamente o que é custo. E tempo é custo, desgaste é custo, exatamente. Discussão, embate é custo. Normalmente o brasileiro pensa, não, vou para o judiciário, fiz uma poupança, o custo é só o que eu paguei para o advogado, paguei de taxa. Não, o custo é o que você está pagando da tua vida, do tempo que você está perdendo, dos embates que você tem que ter para chegar ali. Então isso tudo deve ser calculado. Das suas insônias, né? Das suas insônias. No outro dia você não produz. Exato. Então é uma discussão realmente muito interessante. Bom, doutores, nós não temos aqui mais perguntas e com isso a gente caminha para o final do nosso IAD. Eu gostaria de deixar um tempo para cada um dos doutores, primeiro para alguma consideração que vocês acharam que não fez parte do nosso debate, para que você pudesse colocar, e no final a gente faz depois, a gente volta para as despedidas. Queria colocar mais alguma coisa, doutor? O que eu queria enfatizar é que as empresas de radiodifusão, elas têm muitas especificidades de regulamentação, Ministério das Comunicações, Anatel. Nada disso impede que a empresa se programe e possa trabalhar efetivamente na sucessão. Então, assim, não é porque o mercado é amarrado, não é porque tem regulamentação, não é porque... enfim, há uma série de motivos que parecem atrapalhar a sucessão em empresa de radiodifusão, mas no fundo nada disso é empecilho e é importante que os empresários eles pensem em coisas do tipo: quem é o meu sócio atual, por que ele está na empresa, qual o papel dele na empresa, como eu faria sem ele na empresa, como é que está o meu contrato social, o que eu preciso fazer para o meu contrato social, ele trazer as regras que no fundo eu gostaria que ele contemplasse no momento de dificuldade ou de sucessão não prevista. Porque o fundo a gente pode programar a vida inteira para um evento que pode ser que aconteça hoje ou pode ser que aconteça daqui a 50 anos e cada dia que passa muda um pouco a nossa programação para isso. Então, não é um assunto que deve fazer com que você perca o foco da sua empresa, senão você vai pensar sempre como é que ela vai continuar depois que eu estiver aqui, mas no fundo ela nem vai existir porque você não está prestando atenção no seu dia a dia. Mas você pode sim e deve procurar os meios de tomar as medidas mínimas necessárias, igual a gente está focando no nosso contrato social, mas no fundo é manter sempre em dia o seu ajuste de expectativas com os seus sócios e o que eles pensam e o que eles querem do futuro da empresa. Acho que essa seria a minha principal observação. Doutor? Eu faria um apelo à organização, né? Você organizar a sua atividade de modo a que ela possa gerar mais facilidades que dificuldades. Em algum grau a gente consegue prever e evitar alguns problemas, claro, não todos, efetivamente. Alguns deles são simples, é uma construção muito
muito tranquila no contrato social e que você acaba podendo deixar a tua atividade mais estável para um futuro, né? A gente sempre, obviamente, pensa na empresa como alguma coisa que vai continuar independentemente dos sócios, e até porque os sócios esperam que isso aconteça em alguma medida. E esta organização, essa antivisão, essa preocupação com um pouco com o futuro facilita sempre a coisa. Essa acho que é a chave daqui do planejamento, é tentar se organizar um pouquinho para o futuro. E tem um outro ponto que eu queria ressaltar para a radiodifusão especificamente, que é tentar manter em dia a sua empresa com as obrigações do Ministério das Comunicações e Anatel. Então, por exemplo, muitos radiodifusores têm alguma pendência do tipo, meu local de instalação não está aprovado, meu licenciamento não foi concluído, o meu quadro societário está diferente na junta do que está no Ministério. E como o Ministério é um órgão às vezes ele é muito lento e o ritmo dele é muito diferente das exigências nossas do dia a dia, a gente vai deixando para lá. E quando tem um problema de sucessão, tudo isso dificulta, porque aí já não é mais a empresa fica sem, por exemplo, o diretor que assina as coisas, não tem um procurador, não tem como pedir para trocar no ministério, depois daqui a pouco não tem como transferir, não tem como atualizar. Então, essa busca de tentar deixar a sua empresa o máximo possível em dia e regularizada. Então, tem muita gente que comprou, por exemplo, outorgas, não transferiu ainda para o nome, e aí corre o risco do sujeito lá da outra outorga que vendeu ter morrido, e você de repente tem que comprar de novo do filho do cara. Tudo isso que foi agora com essa mudança da legislação, a Lei 13.424, possibilitou esse tipo de regularização. Então não ficar perdendo tempo, procurar enfrentar esse tipo de problema. Eu sei que é chato, mas a gente, por exemplo, eu só trabalho com isso, tem outros profissionais no mercado lá em Brasília, em todos os estados, que só trabalham, pensam o dia a dia deles todos em termos de regularização do Ministério e tudo mais. Isso vai facilitar muito lá na frente a operação, a transferência, a mudança de geração na empresa. Tá certo, então. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse debate que certamente enriqueceu a todos os radiodifusores, e passaria a palavra aí para as considerações finais e também deixar o contato de vocês, que é muito importante para o radiodifusor. Bom, eu queria agradecer a atenção de todo mundo e o interesse no assunto. É um assunto que eu particularmente tenho dedicado à minha vida profissional, e por isso, se a gente tivesse aqui a tarde inteira para falar, certamente não ia faltar assunto. Mas quero ficar à disposição de todo mundo que precisar eu tiver interesse, ou tiver alguma outra dúvida que a gente não pôde esclarecer hoje, o que surgiu, que esse é o tipo de debate que ele surge mais dúvida depois que termina. Sim. Você começa, vai para casa, vai pensar e surge mais dúvida, enfim. Queria deixar o meu e-mail de contato, edio, edio, @ea, de escola, a de advogado, .adv.br, edio@ea.adv.br. É a forma mais fácil de me contactar. E, enfim, estou à disposição de todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de falar aqui um pouco com vocês sobre a sucessão familiar, de poder debater o tema que é tão interessante e eventualmente tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Também me coloco à disposição, se eu puder tirar ainda alguma dúvida que tenha ficado dessa nossa fala, ou que surja dessa nossa fala, coloco também à disposição o meu e-mail, é frederico@fredericoglitz, glitz.adv.br. Então, frederico@fredericoglitz.adv.br. Ok, então. Muito obrigado a vocês que participaram com a gente desse debate. Quero também lembrar você que o próximo EAD, no mês de maio, nós vamos discutir sobre notícias falsas. Já fiquem atentos aí que logo, logo vocês vão receber o nosso contato para também vocês possam fazer as suas inscrições. Lembrando que o nosso EAD, ele é um evento realizado pela ABERT com o apoio da ERP, a nossa associação aqui do estado do Paraná. Gente, muito obrigado pela atenção de todos os radiodifusores. Vamos à luta, não desanime. Esses são problemas aí que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, mas sempre com muita alegria, com muita vontade. Vamos em frente. Um abraço e até o próximo EAD.